sentados por Jerusalém. Podemos sentar. Teremos o toque do shofar em seguida. Estamos de pé para o toque do shofar. Então, hoje foi o primeiro dia de Slichot, pelo menos nas comunidades ashkenazis e hassídicas. Sefaradim eles já começam logo depois de Rosh Chodesh Elul, começam a recitação de preces de perdões, Slichot, e em todas as comunidades, agora Universal se iniciou a partir de... Na primeira vez nós fazemos a partir de meia-noite, no sábado à noite, então começa esse período chamado de Slichot, quando a gente pede, é um período que a gente pede perdão, ou seja, nós estamos praticamente a uma semana de Rosh Hashanah, do início de um novo ano, e nesse novo ano nós esperamos somente coisas boas, boas notícias, nós esperamos ser inscritos e selados para um ano bom, com uma boa qualidade de vida em todos os aspectos. Nós queremos virar a página de uma forma positiva, mas para isso nós precisamos também fazer a nossa parte. A gente precisa se preparar, e se preparar significa também limpar o recipiente. Se a gente quer que nesse copo de cristal seja depositado um vinho especial envelhecido, se tiver resíduos lá e sujeira e etc., mesmo que a bebida seja bebida nobre, isso vai estragar. Então, primeiro a gente tem que limpar bem, etc. E o mesmo acontece com cada um de nós, para que a gente possa obter as brachot, todas as bênçãos que a gente espera, deseja, precisa. Nós precisamos preparar o recipiente, limpar o recipiente, que somos nós mesmos, ou seja, por assim dizer, lavar a alma, ou seja, fazer uma introspecção, um inventário pessoal, um balanço da nossa vida, de como foi nesse ano que passou, e esses dias do mês inteiro de Elul são dias propícios para isso. E mais ainda, isso se acentua mais nos últimos 12 dias do ano, que a gente já está percorrendo, que se fala que cada um desses 12 dias equivale a um dos meses do ano que está terminando, e cada dia tem um peso de um mês inteiro, quando a gente pode retificar, consertar, completar aquilo que faltou durante o mês inteiro do ano que está expirando. E de forma ainda mais acentuada nesse período de Slichot, de perdão, esse é um momento de reconciliação, é um momento de procurar corrigir aquilo que foi feito de errado, as nossas falhas, procurar se preparar, estar de alma lavada quando chegar o Rosh Hashanah, o novo ano, para receber o ano novo com todas as suas bênçãos. Isso está vinculado ao processo de tshuvah. Tshuvah literalmente significa retorno. E, na verdade, conceitualmente também, o termo tshuvah indica esse processo. Na realidade, quando um Yehudi volta às suas raízes, quando um Yehudi volta à sua espiritualidade, se reaproxima de Torah e Mitzvot, na verdade ele está se reencontrando consigo mesmo. Ele não está enveredando por um caminho novo, por algo inédito, algo desconhecido. Em geral, nós temos um pouco de medo do desconhecido e nós temos receio de sair da nossa zona de conforto ou quebrar os nossos hábitos. O hábito é uma segunda natureza, então às vezes nós ficamos tão condicionados com certos hábitos e às vezes até vícios de atitudes, às vezes de pensamento, de comportamento. Então, qualquer mudança, mesmo que a gente se conscientiza que são mudanças para melhor, mas no começo, pelo menos,
isso parece um pouco desconfortável para nós. Então se explica que conceitualmente tchuvá no judaísmo significa retorno, retornar à nossa verdadeira origem, às nossas raízes. E no momento que a gente efetua esse retorno, a gente se sente em casa, a gente percebe que não é algo estranho, não é algo desconhecido, algo inédito, etc. Muito pelo contrário, a gente se sente abraçado, aconchegado, a gente percebe o quanto a gente se identifica com tudo isso. E esse é o processo de tchuvá. A partir de Rosh Hashanah, culminando em Yom Kippur, se inicia esse período que é chamado de Aseret Yemei Tchuvá, 10 dias de tchuvá. Na realidade, o ano todo sempre é hora de fazer tchuvá. Se uma pessoa quer se arrepender de uma falha cometida, se uma pessoa quer dar uma guinada na vida, se uma pessoa quer retificar, consertar algum erro, então qualquer época do ano isso é algo positivo. Mas existem momentos que são momentos mais auspiciosos, momentos mais propícios para isso. O mês de Elul é um desses momentos especiais e de forma mais acentuada ainda os 10 dias de Rosh Hashanah até Yom Kippur, que são conhecidos como Aseret Yemei Tchuvá, os 10 dias de tchuvá. Muitas vezes tchuvá é traduzida também como arrependimento. Apesar que, como nós dissemos, a tradução literal, e na verdade não só literal, mas também conceitual de tchuvá, o verdadeiro termo, porque arrependimento em geral implica numa ruptura. Eu me arrepender de algo significa eu romper com o passado e enveredar para um caminho novo. E esse arrependimento, às vezes, nós sabemos, é algo, às vezes é um pouco algo pesado, não é? É difícil fazer uma autocrítica, é difícil a gente ter coragem de assumir os próprios erros ou a responsabilidade pelas falhas cometidas. Por isso, muitas vezes, a gente pode ficar num auto-engano durante muito tempo. Então, se fala que isso é o arrependimento, porém o arrependimento muitas vezes envolve um processo doloroso, de certa forma, que é esse romper com o passado, ou muitas vezes assumir que várias coisas que a gente fez na vida, ou que durante um período talvez foram extremamente prioritárias para nós, investimos nisso muito tempo, muita energia, de repente assumir que estava no caminho errado, né? Então, isso é arrependimento. Então, por isso se fala que, na verdade, tchuvá é mais do que arrependimento, é um retorno como o bom filho que a casa volta, um bom filho que quer se reencontrar com o pai depois de um distanciamento, depois de uma separação e etc. E isso, como nós dissemos, ele vai ser abraçado e vai se sentir o aconchego e etc. E, enfim, então mais do que a dor e a angústia do arrependimento, ele vai sentir até o prazer do retorno, né? A satisfação de estar voltando para casa, de estar voltando para o lar, para o seu verdadeiro lugar. Mas, de qualquer forma, nós vamos ver alguns conceitos sobre a tchuvá, sobre o retorno, sobre o arrependimento, já que esse é o período especial do ano que está relacionado com essa ideia. A gente vai se basear aqui numa obra de pensamento judaico, de filosofia judaica, de autoria de um rabino do século XX, o rabino Aryeh Kaplan, que foi um grande gênio, um grande estudioso. Ele faleceu muito jovem, próximo de 40 anos de idade, mas em pouco tempo ele escreveu literalmente dezenas de livros e obras clássicas e obras de Kabbalah e traduções, etc. E também ele escreveu uma enciclopédia sobre pensamento judaico. Nós vamos ver um pouco alguns conceitos relacionados a tchuvá, conforme ele nos traz. Então ele nos fala que um dos ensinamentos fundamentais do judaísmo, ou seja, isso é um princípio fundamental no judaísmo, saber que existe a possibilidade de tchuvá, de arrependimento e de retorno. Toda estrada que se preze tem um retorno. Às vezes a gente pegou a estrada errada, não é? Dúvida quanto tempo você tem que percorrer até chegar no retorno, não é? Mas dentro do judaísmo, então, isso é algo fundamental, que quando uma pessoa se arrepende, mais do que isso, não só que existe a chance e a possibilidade de fazer tchuvá. Fazer tchuvá significa de se arrepender, de se penitenciar, mas mais do que isso, é fundamental saber que dentro do judaísmo, quando uma pessoa se arrepende, os seus pecados são perdoados.
O poder do arrependimento, o poder da tshuva, é algo tão intenso, algo tão fabuloso, que ela garante e assegura que as falhas da pessoa sejam perdoadas. É claro que aqui, quando a gente está falando de arrependimento, é um arrependimento sincero. Não é? Aqui não se trata de dizer alguma palavra ou mantras especiais ou da boca para fora. Arrependimento é diante de Deus, que conhece bem os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, e Ele sabe o quanto eles são sinceros e genuínos, mas isso é um princípio fundamental no judaísmo, não só que existe a possibilidade de tshuva. Por quê? Porque nós somos criaturas humanas. Nós somos criaturas, e quem nos criou foi o Criador. E ninguém melhor do que Ele, do que o Criador, infinito, ilimitado, todo-poderoso, Ele melhor do que ninguém conhece as suas criaturas. E Ele nos criou criaturas de carne e osso, criaturas falíveis, criaturas, enfim, que dão seus escorregões na vida e etc. Por isso, Hashem, Deus que nos criou, Ele criou também a possibilidade da tshuva, ou seja, conhecendo, às vezes até a nossa fragilidade espiritual, emocional, etc., conhecendo essa propensão que o ser humano tem de escorregar, de falhar, então Deus mesmo criou essa possibilidade de tshuva, e Ele aceita essa tshuva, esse arrependimento e esse retorno. Então, Ele, como Criador, conhecendo a criatura humana, sabendo que nós somos falíveis, então Ele criou essa possibilidade também. Assim diz a Torá, se voltares, assim está um passuque em Dvarim, Deuteronômio, se voltares a Hashem, o teu Deus, e ouvires a sua voz, então Deus aceitará o teu arrependimento e terá compaixão de ti. Veja, a Torá diz, mesmo que uma pessoa se afastou, se distanciou, cometeu falhas e erros, independente de quantas e como e etc., mas no momento que a pessoa se arrepende disso, então ele merece a compaixão divina. As portas do arrependimento estão abertas para todo ser humano, judeu e não judeu. E essa possibilidade de tshuva é algo universal. Interessante que na Haftará, que nós lemos, tem uma leitura do trecho dos profetas que nós fazemos na tarde de Yom Kippur. Então lá tem a história do profeta Jonas, que ele foi ordenado a transmitir uma profecia divina para uma grande metrópole da época, que era a cidade de Ninvé, que inclusive não era uma cidade habitada por judeus, mas que lá havia muita corrupção, muita maldade, etc., e que haveria lá uma tragédia fatal que atingiria essa cidade. Então, longa história, conforme é descrita no profeta, mas no final ele acaba transmitindo a profecia e eles acabam levando a sério as palavras do profeta e entram num processo de arrependimento, de tshuva, e no final eles são poupados. Mas aqui nós vemos que a tshuva, ela é eficaz tanto para Yehudim, tanto para judeus como não judeus, ou seja, que Deus deu ao ser humano essa possibilidade de... Nós somos falhos, podemos cometer erros, mas existe a possibilidade de uma forma ou de outra de retificar, de consertar o erro, de corrigir o erro. Inclusive, é interessante que um mestre hassídico, ele costumava dizer que depois de 120 anos, se uma pessoa chegar lá em cima, diante do tribunal celestial, ele dizia, não vamos perguntar para ela, mas, sabe, vamos ver a ficha. Quem de nós pode dizer que tem uma ficha impecável, não é? Sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha, sem nenhum... Não é? Então, olha, tem um pecado aqui, uma falha lá, uma transgressão acolá, etc. Então, quando vão ver as falhas e transgressões, não vão perguntar para o sujeito, cara, como você pecou? Como você desrespeitou a ordem divina? Como você fez algo que era imoral, antiético? Na verdade, dizia esse mestre hassídico, a grande pergunta não vai ser como e por que você pecou, como você se atreveu, como você pecou e etc. Ele fala que a grande pergunta vai ser, você pecou? Pecou. Ou seja, que lá em cima compreende que nós somos seres humanos, somos de carne e osso, ou como alguns dizem, a carne é fraca, ou o que for. Mas vão perguntar, você pecou? Pecou. Mas por que você não fez tshuva? Se uma vez ou outra aconteceu uma falha, você se desviou, você cometeu uma transgressão, mas por que você não se arrependeu? Por que você não voltou atrás? Por que você não fez tshuva? Se você tinha essa oportunidade de corrigir e de retificar. Ele prossegue e nos diz
que o arrependimento, a tchuvá, isso que ele está nos dizendo aqui, isso que eu estou lendo em voz alta para vocês, tem notas de rodapé com fontes dos ensinamentos judaicos clássicos. Então, às vezes, para cada frase que eu estou lendo, são verbetes, na verdade, não é? Classificados assim como numa enciclopédia, mas para cada frase ele traz aqui, às vezes, dezenas de maré mekomot, de fontes e referências, na Torá, no Tanakh, no Talmud, na Mishnah, na Gemara, no Midrash, na Halachá, em livros de pensamento judaico, filosofia, em livros de Kabbalah, de Hassidut. Então, aqui nós estamos lendo de forma corrida, mas eu só quero que vocês saibam que não são palavras minhas e tampouco são palavras dele. Ele apenas formulou e ordenou esses princípios fundamentais que nós encontramos na vasta literatura judaica, não só de séculos, de milênios. Ele formulou aqui de uma forma abreviada, objetiva, para facilitar o nosso entendimento. Então ele prossegue e nos diz que o arrependimento é efetivo para qualquer pecado, importa até que transgressão, que pecado e qual a gravidade do pecado. Então a pessoa sabe, tem pecado e tem pecado. Por exemplo, falar mal do outro, maledicência, lashon hará, de acordo com a Torá é pecado. Não só que não é bonito, de acordo com a Torá é uma proibição, um pecado. Tem pecados de não matarás e não adulterarás, ou 10 mandamentos, etc. Mas se fala que tchuvá, no final das contas, é efetiva para qualquer tipo de pecado. É claro que quanto mais grave o pecado, a tchuvá tem que ser mais intensa, o arrependimento, etc. Mas, em princípio, o arrependimento é efetivo para qualquer pecado, não importa o quanto ele seja grave. E os nossos sábios nos ensinam, nada pode resistir ao arrependimento. Ein davar omed bifnei atshuvah. Se uma pessoa está determinada a fazer tshuvah, não importa em que fase da vida, em que altura do campeonato, ou o que foi, o que passou e quantos pecados tenha cometido, no momento que a pessoa está determinada a fazer tshuvah, ein davar omed bifnei atshuvah, ninguém segura, nada pode resistir ao arrependimento, é eficaz em relação a tudo. Esse arrependimento ajuda, independente de quantas vezes um pecado tenha sido repetido, mesmo que a pessoa reincindiu várias e muitas vezes. É igualmente efetivo para todo um estilo de vida. Às vezes não era só uma questão de quantos pecados. A pessoa talvez viveu de forma, pecaminosa, ruim, com maldade, a vida toda, mas ele nos diz, a tchuvá também é eficaz para isso, tanto para os seus pecados individuais, de forma geral, como suas atitudes, e mesmo que uma pessoa tenha vivido uma vida de mal absoluto, talvez tenha gente assim, negando e difamando a Deus. Eu simplesmente negava a Deus. E pior do que isso, talvez até não só dizia que é ateu, não acredita, mas como difamando, ou seja, fazendo aquilo que é chamado de Hilul Hashem, profanando o nome de Deus. Mesmo assim, essa pessoa ela ainda poderá ser perdoada. Se há tchuvá, se há arrependimento por parte da pessoa, um arrependimento sincero, ela pode obter o perdão. Assim Deus disse ao seu profeta, Yehezkel, Ezequiel, o mal do homem perverso não o fará tropeçar no dia em que ele se afastar do mau caminho, mesmo que é um homem, uma pessoa que foi perversa, mas no momento que ele fizer tchuvá, se arrepender, se afastar do caminho negativo, então aquelas falhas que ele cometeu não vão mais servir de obstáculo para ele não vai tropeçar nisso, ou seja, que a tchuvá tem o poder de ser efetiva em relação a isso. Somente concluindo, ele nos diz que no seu sentido mais perfeito, ou seja, no que consiste a tchuvá, que fases tem na tchuvá, quais são os elementos essenciais nesse processo de tchuvá, então baseado numa vasta literatura que nós temos em diversos campos do judaísmo, ele nos diz que no seu sentido mais perfeito, o arrependimento consiste em 4 elementos. 4 fases, 4 estágios, 4 elementos. Mudar as atitudes, e quem sabe esse é não só o primeiro, não é? Mas também o primordial e o principal. Mudar a atitude. Não é? Daqui por diante vai ser diferente.
arrepender-se sinceramente. Alguns dizem que uma coisa depende da outra. Quanto mais profundo for o arrependimento da pessoa, mais sólida vai ser a resolução dele de não reincidir, de não voltar a fazer isso. Quando nós vamos voltar a fazer isso, talvez é algo que a pessoa fazia durante anos ou durante décadas. O principal, como nós falamos, é a mudança de atitude, na prática. Se alguém conseguir mudar de atitude, mesmo que ele ainda não se arrependeu quanto deveria, talvez o arrependimento deveria ser mais profundo, mas pelo menos ele estancou a sangria. Ele parou de fazer o mal, de cometer aquilo que era errado, que era imoral, que era prejudicial, etc. Mas, então, os elementos da teshuvá seriam mudar as atitudes, arrepender-se sinceramente, confissão a Deus. Existe um conceito de confessar o pecado diante de Deus, ou seja, ninguém precisa vir para o rabino, dentro do judaísmo não é o confessionário, mas confessar diante de Deus, e nós já vamos ver depois adiante qual é o espírito da coisa aqui. Deus é onisciente, ele sabe melhor do que qualquer um aquilo que nós fazemos. Então, por que a gente precisa vir confessar diante dele? De certa forma, essa confissão nossa é uma admissão de culpa. É um ato de assumir a responsabilidade, de reconhecer o erro, que muitas vezes para nós é tão difícil dizer, errei, falhei de fato mesmo. Né? Isso é importantíssimo, a gente se conscientizar. Então, é bom saber que é uma mitzvah da Torá, e por isso nós fazemos todo dia, acabamos de fazer um trecho na reza, Shamnu, Bagadnu, quando a gente diz pequei, cometi, no dia de Yom Kippur a gente recita isso diversas vezes em todas as rezas. Então essa confissão é uma mitzvah da Torá. E determinação de não repetir o pecado. Então daqui a gente vê, existe o passado e o presente. Arrepender-se pelo passado e uma determinação no futuro de não reincidir. Isso talvez até algo de fora o íntimo, não é? O arrependimento é algo que está no íntimo, o sentimento da pessoa, a determinação, a decisão também é algo que é no íntimo. Aquilo que a gente falou no início, é uma mudança de atitude, é na prática, o tachles. Se uma pessoa conseguir mudar de atitude mesmo sem tanto arrependimento, sem tanta determinação, mas para que isso seja sólido e consistente, pelo visto aqui não há como queimar etapas, existem esses 4 elementos. Todos eles estão incluídos naquilo que nós vemos na advertência do profeta. Isso está em Oséias, a Haftará, que a gente lê no Shabat entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, na qual nós dizemos, volta Israel a Hashem teu Deus. Então ele diz, volta ao teu Deus significa mudança de atitude. Pois arrependeste do teu pecado, arrependimento, leva as tuas palavras contigo, palavras verbais, isso faz alusão à confissão verbal, e volta a Deus. Esse volta a Deus diz a ele, não mais faremos deuses com o trabalho de nossas mãos, não fariam mais idolatria, etc. Que isso significa a decisão, a determinação pelo futuro de manter-se dentro do caminho certo e ideal. Esses são os elementos essenciais dentro do processo de teshuvá. Em seguida vamos ter um Kadish grande. הרבה להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידהיר. קדיש גרנג'י.